Olá galera do nono, agora eu vou falar sobre os exercícios do livro. Na questão número 1, vem pedindo para relacionar, traduzir a ideia central do texto. A questão correta é a letra C. A criação da Organização Mundial do Comércio e a expansão do número de países membros insere-se no modelo de um mundo multipolar, criando vários centros da economia mundial e a OMC tentando organizar isso daí. Na questão 2, é pedindo para descrever o papel dos Estados Unidos no cenário da polaridades indefinidas. Descreve que os Estados Unidos ainda é a potência atual, seja tanto militar quanto econômica, porém os Estados Unidos hoje têm concorrente de peso, principalmente para poder chegar ao seu poderio econômico, como é o caso da China, que vem correndo atrás disso daí durante um bom tempo. Na 3, vem pedindo para explicar a criação da Organização Mundial do Comércio. Como eu falei anteriormente na aula, ela surgiu após a Guerra Fria, principalmente para poder tentar organizar a vida econômica e social entre os vários países, até porque o mundo socialista estava deixando de existir, então os países precisavam, ex-repúblicas socialistas precisavam de uma organização que pudesse dar segurança no seu crescimento econômico. Na 4, vem pedindo para a gente caracterizar a composição e atuação da OMC no cenário internacional. A OMC faz com que os países tendem a aceitar as mesmas regras impostas a todos eles, com a finalidade de respeitar um intercâmbio de bens, serviços, mercadoria entre os diferentes e os vários países que existem hoje no mundo multipolar, principalmente comercial. E visando isso daí, esses países hoje, como eu falei um pouquinho anterior, os países buscam a criação dos chamados mercados econômicos ou blocos econômicos, que justamente tentam fazer com que eles possam competir em igualdade com as diferentes e várias empresas multinacionais que agem pelo mundo afora aí. Na página 106, na questão número 1, vem pedindo para vocês responderem no caderno, vem falando sobre a comercialização de produtos e importações e exportações e adicionar termos utilizados referente a esses produtos. A gente pode adicionar aí protecionismo, balança comercial, barreira fiscal, tarifas alfandegárias, superávit, déficit. Tudo isso daí estão relacionadas a exportações e importações. Na letra B, vem pedindo que a gente explicar o declínio da participação brasileira no comércio mundial. Isso se deve principalmente a medidas tomadas internas e externamente de cada governo impor barreiras, tarifas, integrações, taxas, sobretaxas para poder ter uma competição mundial. Na questão 2 vem dois gráficos aí, um falando sobre o crescimento anual do comércio internacional e o outro vem falando o Brasil e participação das exportações mundiais. Então no A pede para diferenciar, na questão A da número 2, pede para diferenciar a forma e o conteúdo de cada gráfico aí. Então o que acontece? Os gráficos mostram o crescimento anual, onde ele teve um declínio acentuado entre os anos de 2008 e 2010, onde chegou a menos 12%. Obteve quase que um declínio também em 2001, mas ficou em torno de 1%. E em relação ao Brasil, o gráfico em barras, ele mostra a participação brasileira nas exportações, onde nos anos 2000, no ano 2000 a participação foi abaixo de 1 e
No ano de 2010, essa participação brasileira aumentou em torno de, vamos botar, 0,3%, 0,4%. Na questão B, vem falando sobre o gráfico crescimento anual do comércio internacional em relação ao mapa da página 92. O gráfico apresenta o crescimento do comércio mundial e o fluxo de mercadorias no Brasil, enquanto que o mapa ele vai mostrar o volume de troca de mercadoria entre diferentes países e, às vezes, dentro do mesmo continente ou de outro continente em relação ao mundo externo. Na questão 2, vem outro gráfico aí, em colunas, mostrando a exportação de vários produtos em relação ao mercado nacional, mercado brasileiro, onde tem produtos manufaturados, semi-manufaturados, básicos e operações especiais. Na questão A, vem pedindo para a gente concluir a participação do Brasil no mercado mundial. Houve uma queda de produtos manufaturados e um aumento do setor primário, ou seja, agrícola ou pecuário. Na questão B, vem pedindo para diferenciar esse gráfico e o segundo gráfico. Esse segundo gráfico vem mostrando as importações de 4 tipos de mercadorias do Brasil. E o segundo gráfico da página 106 vem mostrando o Brasil e a comercialização no mundo. Na 3, na letra A, vem pedindo para a gente significar o que é uma tarifa. A tarifa é aumento de preço ao produto estrangeiro e a sobretaxa é aumentar essa tarifa relacionada a determinado produto estrangeiro. Aí quer saber quais são os tipos de barreira. Existe a barreira tarifárias e não tarifárias. E as barreiras tarifárias elas se dividem em 4 grupos. Ela tem as cotas, as barreiras fitossanitárias, regras antidumping e exigências alfandegárias. Na letra C, vem pedindo os Estados Unidos por ter utilizado o Conselho de Governo do seu país em impor tarifa. Se a gente observar o quadro da página 101 e observar principalmente as regras protecionistas do página 101. Na letra D, vem pedindo falando sobre as vantagens comparativas. As vantagens comparativas sejam para que evite taxas sobre taxas e que esses produtos não tenham preços exagerados, sejam realmente que possam competir com o produto interno. E na letra F vem pedindo para a gente acrescentar as palavras em negrito no dicionário geográfico que depois vocês têm que pesquisar. Em relação à folhinha, nós temos aí a primeira questão, que a formação de blocos econômicos se tornou essencial. Isso, formação de blocos essenciais, tornam-se principalmente para poder manter e agregar e fortalecer a economia de cada país membro desse bloco econômico. Serve como se fosse uma forma de segurança e assegurar, seja tarifas, venda de mercadorias, comercialização, entre esses países membros. Na questão 2, eu pedindo para a gente descrever protecionismo. Protecionismo é você impor taxas, sobretaxas em determinados produtos internacionais, justamente para poder favorecer a comercialização dos produtos nacionais, até para poder ter uma circulação do dinheiro dentro do nosso próprio país, para poder ter uma balança comercial favorável. Barreira tarifária é imposta pelo governo justamente para poder taxar ou sobretaxar principalmente os produtos estrangeiros. Na questão 3, vem pedindo um mapa aí que mostra o mapa da América do Sul com países coloridos que representam países que fazem parte do Mercosul. Opção correta é a letra C. Na quarta questão, a opção correta é a letra A, que o FMI atua em crises econômicas e o Banco Mundial atua no desenvolvimento, atuando através de concessão de empréstimos. Na questão 5, a opção correta é a letra E, onde a Comecon
serve para poder auxiliar o desenvolvimento dos países que adotavam a economia socialista. E na sexta questão, a opção correta é a letra B, que é ineficiente seu objetivo de conter conflitos internacionais. Então, galera, um abraço, fiquem com Deus.